Segundo dados apresentados na Conferência de Munique, a Rússia possui uma produção militar várias vezes maior do que a OTAN, e alguns pontos apontam para um possível confronto entre os dois. Você tá numa estria militar, e é isso que veremos com maestria no vídeo de hoje. Recentemente, uma notícia deixou a OTAN perplexa. A produção militar russa pode chegar a ser 4 vezes maior do que a produção da própria OTAN. Essas novas avaliações de capacidade militares e a sua ameaça ao Tratado do Atlântico Norte aumentou as pressões para investimentos militares na organização. Isso foi apontado por um estudo publicado pelo Financial Times, uma instituição jornalística mais respeitada do mundo. Mas como a Rússia conseguiu aumentar a sua produção, mesmo em meio a tantas sanções impostas pelo Ocidente? Isso ocorreu por conta de seus parceiros comerciais e o desenvolvimento de armas por civis, já que o governo colocou muitos deles para auxiliar em fábricas de forma voluntária. Além disso, vemos a adaptação de diversas instalações comuns para pequenas fábricas bélicas. Um exemplo disso são algumas padarias russas, que dividem o seu tempo entre produção de pães e a criação de pequenos drones. Desde o começo do conflito, quando Putin percebeu que iria demorar mais tempo do que o esperado, o Kremlin lançou uma campanha onde busca envolver a indústria civil na produção para as linhas de frente. Mas, como eu disse, a Rússia está sob fortes sanções, e só aumentar o nível de produção não iria adiantar, já que estariam sem dinheiro e peças, pois algumas das restrições impostas impedem que a Rússia negocie o petróleo e seus derivados com lucro maior a $60 por barril, sem contar nas compras de equipamentos tecnológicos, que também foram bloqueadas pelo Ocidente. Apesar da Rússia não admitir, essas sanções fragilizaram seu exército. Um estudo aponta que o exército russo perdeu cerca de 87% das suas tropas e muitos equipamentos terrestres. Já os equipamentos aéreos e marítimos continuam quase sem alteração. Desta forma, mesmo que fragilizada, ela pode se reerguer muito rápido, ainda mais se ganhar da Ucrânia. A vitória poderia fazer com que Putin invadisse outros pedaços de terras, como ele mesmo já demonstrou interesse. Se recordarmos há alguns dias, chegou uma notícia para a OTAN. Estônia, Letônia e Lituânia poderiam estar ameaçadas por fazerem parte do antigo território soviético e hoje estarem na OTAN. A notícia é de que alguns equipamentos bélicos dos russos estariam muito próximo à fronteira e nas águas desses países, demonstrando assim um provável conflito entre eles e a Rússia. Mas o grande problema nisso tudo é que caso a Rússia realize uma incursão sobre qualquer um desses territórios, o artigo 5º da OTAN será votado e possivelmente vai ser adotado pelos membros. Neste artigo temos uma lei de proteção. Basicamente, se qualquer membro da OTAN for atacado, será realizada uma conferência com todos os membros, onde vão analisar a situação e votar. Caso o membro esteja dentro de todas as qualificações necessárias, todos os membros irão até o seu terreno ajudar com o combate. Mas vale ressaltar, o artigo 5º só é válido em caso de ataque e não contra-ataque. Ou seja, se a Estônia atacar a Rússia e ela revidar, não podem ativar o artigo. E o mais impressionante é que este artigo pode ser o ponto utilizado para acabar com a OTAN. Mas calma, vamos entender isso primeiro. Com o conflito na Ucrânia, os russos perderam muitas tropas terrestres. Os dados apontam para uma perda de 87% das tropas terrestres, porém este número parece muito alto, já que os próprios russos mobilizaram 50 mil soldados próximo a Avdiivka. Mas eles não são os únicos a estarem desta maneira. Os países membros da OTAN enviaram muitos equipamentos e armas para a Ucrânia. Isso acabou diminuindo seu estoque, o que acabou deixando esses países vulneráveis. Mas o pior não é isto, já que os membros da organização devem gastar pelo menos 2% de todo o seu PIB em equipamentos militares. Desta forma, eles deveriam ter muito mais produtos bélicos. Na realidade, essa vulnerabilidade só ocorreu, pois após a queda da URSS veio um longo período de paz. Isso fez muitos países utilizarem esse dinheiro para outros meios. Alguns investiram em educação, outros em saúde. Desta maneira, eles não possuem tantos equipamentos quanto deveriam ter, e nem mesmo investiram em suas indústrias bélicas, o que diminui a velocidade de produção. Mas temos um problema aqui. Se um não pode produzir por falta da importação de tecnologias e o outro por possuir indústrias relativamente antigas, como a Rússia conseguiu aumentar seu poder de fabricação bélica? A indústria bélica. Se formos analisar dados, a Rússia aumentou a quantidade de projéteis disparados contra a Ucrânia. Isso só seria possível se eles estivessem produzindo em grande quantidade e se estivessem recebendo cargas destes equipamentos. E essas duas informações são a grande realidade. Se pegarmos o caso mais a fundo, sabemos que a Coreia do Norte está enviando projéteis para a Rússia. Mas o que poucos sabem é de onde vem esse poderio bélico.
Se voltarmos para o tempo antes da URSS ser extinta e logo após o fim da Guerra Fria, temos um conflito na Coreia, onde eles estavam receosos que o Ocidente realizasse uma ofensiva contra eles. Como neste período as duas nações eram consideradas parceiras e aliadas, com isso a URSS começou a enviar grandes quantidades de equipamentos e projéteis para a Coreia, já que as tensões haviam diminuído e não iria exigir tanto poderio militar. Acontece que as tensões na Coreia também diminuíram e eles se tornaram um enorme armazém bélico, com grandes quantidades de projéteis russos. Com isso, da mesma maneira que eles forneceram apoio, eles foram pedir este apoio para os norte-coreanos. E temos diversas imagens que mostram Putin e Kim Jong-un se encontrando. Mas além desse equipamento soviético, dados apontam que a Coreia vem fornecendo mísseis balísticos de fabricação própria. Desta maneira, a Rússia conseguiu aumentar muito seu poder nas ofensivas, e isso trouxe a conquista sobre Avdiivka recentemente. Se quiser ver o vídeo completo sobre a cidade, retorne alguns vídeos. Bom, sabemos que os russos conseguiram equipamentos, mas isso iria acabar com o tempo. Desta maneira, foi necessário melhorar suas indústrias e fabricar mais rápido, pois apenas assim eles conseguiriam permanecer no conflito. E neste ponto temos a China, um outro grande aliado comercial. Por medo de sanções, o governo chinês não enviou equipamentos bélicos, mas realizou grandes transações comerciais com a Rússia, tanto que os contêineres começaram a se acumular nos portos. Não temos acesso à informação exata do que a Rússia está importando, que aumentou em 32% o comércio entre os dois países, mas a grande probabilidade é que sejam peças e equipamentos tecnológicos. A China tem medo de sofrer sanções por meio do Ocidente e da União Europeia, pois mesmo que essas regiões necessitem dos equipamentos chineses, a economia chinesa também depende deles. Hoje, ela é a maior exportadora de produtos industrializados do mundo, com o maior foco em tecnologias. Mas por conta desse medo, eles não podem exportar equipamentos bélicos, ou que sejam utilizados para estes meios. Mas estudos já mostraram que algumas tecnologias comuns do dia a dia podem ser modificadas para que se tornem componentes eletrônicos para os armamentos. Um exemplo são os tanques de guerra e drones. Eles possuem um circuito e um processador próprio, porém com processadores comuns de celulares ou até mesmo de computador é possível conseguir o mesmo resultado. Desta maneira, a Rússia vem transformando equipamentos civis em bélicos, podendo assim continuar no conflito por mais tempo. Mas, além disso, os dados apontam que a velocidade de produção da Rússia chega a ser 4 vezes maior do que a produção do Ocidente. Desta maneira, a produção russa é capaz de suprir seus equipamentos, enquanto o Ocidente nem mesmo consegue suprir as necessidades da Ucrânia. Isso ocorre pois a Rússia melhorou suas fábricas e aumentou seus níveis de produção, sem contar que ela conseguiu fazer isso e economizar dinheiro, produzindo projéteis mais baratos e padronizados em larga escala. Isso, associado à questão dos russos colocarem civis para trabalharem como voluntários, faz com que eles continuem firmes mesmo diante das sanções e de um conflito com mais de 2 anos. Porém, temos algo que vai contra toda essa narrativa e, se for realidade, vai contra todo esse conteúdo do vídeo. Segundo um jornal local, o verdadeiro poder da Rússia é a propaganda. Em sua reportagem, eles disseram que o exército russo mantém armamentos e estruturas dos tempos soviéticos, mas para disseminar suas narrativas, eles utilizam equipamentos de ponta. A notícia diz que, ao contrário do que os analistas ocidentais acreditam, as forças armadas da Rússia não é tudo isso. E se analisarmos de forma isenta os últimos conflitos, chegamos à conclusão de um erro básico, onde eles confundem quantidade com qualidade. Desta maneira, eles afirmam que os russos estão gastando todo o seu estoque de equipamentos mais recentes e com maior poder, porém, ele está acabando, o que os forçou a realizar uma ofensiva mais dura contra a Ucrânia, buscando acabar o conflito, antes de perceberem que seus estoques estão cheios de sucatas soviéticas. Porém, esse tipo de narrativa não pode ser afirmado pelo canal, mas resolvi trazer para fornecer um segundo ponto de vista. E se você está se preparando para um concurso público ou uma prova e quer saber como eu leio mais de 50 livros por ano, com apenas 17 minutos do meu dia, tem uma aula gratuita aqui embaixo para você aprender esse segredo, que também fez a Fabrina passar no vestibular super concorrido de medicina. Assiste a aula gratuita que eu deixei aqui embaixo, por tempo limitado. Agora eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público altamente qualificado. Por isso eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre o poder da Rússia. Você acredita que eles estão realmente realizando, conseguindo produzir todos esses equipamentos que dizem? Ou na verdade, estão escondendo estoques de sucata militar? E você sabia que Israel vem sofrendo uma grande pressão global, onde até mesmo os Estados Unidos se posicionaram contrários a eles? Fiz uma análise completa, com todos os dados, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar e eu te vejo na próxima batalha.